A gente vai estar aqui respondendo as perguntas que os colegas têm enviado aí. Boa noite, Lívia. E aí, hoje eu vou passar uma orientação aí para você que está entrando aí, caso você queira mandar alguma pergunta. A equipe me falou que você clica no botãozinho aqui com o sinal de mais e você pode colocar colocar a pergunta diretamente para mim. E aí eu não vou precisar procurar, porque às vezes passa aí uma pergunta, a gente não deixa de responder, a gente responde pelo direct, a gente responde aí na semana seguinte, mas aí tem esse recurso. Então, para você que está entrando aí, boa noite, sejam bem-vindos aí. E se vocês tiverem perguntas voltadas para a prática, ficam à vontade aí para colocar. Para quem não me conhece, eu sou Alexandra Rezende, eu sou professora, advogada, previdenciarista, trabalho nessa área há um bom tempo e estou aqui para dividir aí um pouquinho com vocês o conhecimento que eu adquiri nesse tempo e responder essas perguntas e também mostrar para vocês a possibilidade de trabalhar numa área prática, onde você pode faturar alto mesmo aí, né, começando do zero, e o melhor, gente, sem depender de processos judiciais, tá? Eu vou estar falando aí a primeira pergunta, diz respeito ao BPC Loas. Esse é um benefício assistencial de muito interesse aí para nós. A gente consegue êxito nesse benefício já na esfera administrativa, né, que a gente fala, se fizer um PAP bem feito, se tiver alguns cuidados, a gente já garante aí esse benefício para o nosso cliente e, consequentemente, o dinheiro aí retornando para a gente, para a nossa profissão ter um retorno mais rápido e a gente poder ter saúde financeira, até mesmo para depender de processo, esperar o processo judicial. E aí a pergunta que me fizeram com relação a esse benefício assistencial, a gente sabe que o BPC Loas ele é voltado aí para as pessoas que têm uma deficiência ou então para pessoas que tenham mais de 65 anos, ele tem os requisitos, né? Eu tenho aqui lives que a gente pode falar mais profundamente sobre essa questão e a pergunta é: quais as despesas que permite renda para o BPC Loas? E aí o que acontece? O BPC Loas ele é um benefício mesmo assistencial para pessoa que tem renda baixa, tá aí na parte de miserabilidade que a gente fala, né? E essa renda ela tem até um requisito, um valor, tem que ser 1/4 do salário mínimo. E aí às vezes a pessoa tem aí uma renda familiar que não é suficiente nem para manutenção, né, a mantença dela, para alimentação, para remédio. E aí o INSS ele tem aí nas portarias algumas despesas que podem ser deduzidas dessa renda familiar e vai ajudar na hora da concessão, vai fazer com que esse benefício realmente seja concedido. Tá? E que despesas são essas? O INSS ele é bem fala dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é lei. Então ele pauta aí o que pode ser deduzível aí, né, dessa despesa familiar. E são medicamentos. Medicamentos aqui são medicamentos que não são fornecidos pelo SUS, consultas e tratamentos médicos, fralda e alimentação especial. E aqui a gente só precisa ter o cuidado de comprovar isso. A gente sabe que as pessoas têm dificuldade até para gerar essa prova, mas aí nós, como consultores, como advogados, como bacharéis, respondendo até uma pergunta que passou aí para um colega, você bacharel estudante, você pega um caso desse, você pode sim atuar na esfera administrativa e aqui você está aprendendo inclusive como você faz. Você vai ter a procuração do seu cliente e aí você vai lá e faz o requerimento e prova desde já com um PAP bem feito essas despesas, né? Fora os outros requisitos que a gente já falou em live aqui. E se você tiver dúvida, pode fazer perguntas aqui com relação ao que eu tô falando, mas as despesas que você pode deduzir são essas. Isso aí você garante que a concessão desse benefício seja muito mais rápido para essa família que está desprotegida, está em risco social, e você que está trabalhando também tem um retorno financeiro
significativo, inclusive. Tem profissionais que só trabalham com esse benefício assistencial. E é um benefício que, se você fizer bem feito, que eu falo que é o PAP bem feito, você garante aí comida na mesa para essa família, que já é uma família de baixa renda, e você garante aí saúde financeira para a sua atividade, para aquilo que você está propondo fazer, podendo aí esperar os processos que vão demorar um pouco mais, tá? Então é muito interessante você se dedicar nesse momento que a gente chama de produzir provas, tá? E você tá aprendendo aqui comigo, tá? João tá falando, mas doutor, existe uma lei, outro tipo que diz que bacharel pode atuar como consultor administrativo? Não existe essa lei, João. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo aí. Que bom que você fez essa pergunta. Não a lei proibindo. No administrativo você pode atuar, qualquer pessoa pode atuar, tá? Inclusive o próprio cliente que nem conhece o que ele está pedindo, ele mesmo pode ir lá fazer. Ele pode nomear você como procurador, você sabendo aqui, aprendendo aqui com a gente o que você tem que fazer, você vai fazer a procuração, não precisa inventar, tá? A roda aqui já foi, tá toda redondinha. E você vai saber pedir, fazer o requerimento dentro aí do próprio sistema do cliente, com a autorização dele, fazer o requerimento desse benefício, pedir a perícia biopsicossocial. Inclusive, não há lei que proíba, né? E se não há lei que proíba, você pode fazer, desde que você... Eu sempre bato nessa tecla. Você não vai falar que você é advogado se você é bacharel. Você é bacharel. Você estudou 5 anos, João. Se você é bacharel, com certeza você enfrentou aí uma faculdade por 5 anos. Conhece lei, conhece Constituição, conhece os artigos, sabe o que é artigo, o que é inciso, porque você estudou. E se você é estudante, tá aí no primeiro, segundo, não importa o período, você sabe o que você está fazendo? Sim, até o recurso você pode fazer. Inclusive já teve colegas aqui que deram depoimento que até a defesa pessoal elas fizeram, tá? Sabe qual é o princípio que a gente está seguindo aqui? Livre exercício da profissão. E se um técnico, que é o técnico despachante, pode fazer, ou o seu José da esquina, que uma vez trabalhou no INSS, ele faz esse serviço, por que o bacharel não pode fazer, que tem conhecimento técnico para isso, tá bom? E se a lei não proíbe, pode ser feito, tá? Código de ética da OAB não diz nada, e não é privativo do advogado, tá bom? Você pode atuar aí, com certeza, faturar alto aí na prática previdenciária, na consultoria, tá bom? Sabendo o que você tá fazendo, então, perfeito, tá bom? Vamos para a segunda pergunta aqui. Você fala sempre, a pessoa até fala, você fala sempre em PAP bem feito. Dê umas dicas. Dei várias aqui, vou continuar dando. Existem documentos que são documentos indispensáveis para um requerimento de um benefício. São documentos de carteira de identidade, uma carteira de trabalho, um comprovante de residência, até para você fazer a atualização aí do seu cliente lá mesmo no meu INSS, tá? E aí se você não fizer isso, não colocar numa sequência lógica que vai facilitar a vida do servidor, gente. O servidor, que hoje são poucos na agência, que a gente sabe até que tem robô analisando, ele quer que você facilite a vida dele, porque ele ganha até produtividade, ele ganha por aquilo que ele produz. E se você fizer isso, um PAP bem feito, organizado, com um requerimento simples, indo direto ao ponto daquilo que a pessoa precisa e quer, mostrando, eu falo assim, desenha no seu requerimento, tá bom? Copia e cola no seu requerimento, tá bom? Aí você consegue aí facilitar a vida daquele que vai analisar seu processo. Esse é o PAP bem feito. Não precisa ter petição com juridiquês, com artigo, com a lei, com jurisprudência. Você sabia que para o INSS vale a IN, que é a 128, que é uma instrução normativa? O servidor só se baseia nisso e nas portarias. Então, seja simples, direto, apresenta a documentação em uma sequência lógica para o seu requerimento, que você com certeza aí
vai ter um PAP bem feito e isso vai traduzir em um requerimento mais rápido, numa concessão mais rápida para o seu cliente, tá? Seja bem-vinda aí, doutora Vanessa, que prazer ter você aqui, uma amiga querida aí, de anos e anos aí e de muita história, né, para contar nos congressos e pós aí da vida. Prazer te ver por aqui. Eu vi também aqui, gente, algumas perguntas passando, depois eu volto nelas e respondo, tá? Maciele, obrigada aí, minha aluna, passando aí, dando o depoimento dela aí com relação ao que a gente está falando aqui, né? Ela é minha aluna e com certeza tá já colhendo os frutos aí de tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui. A Raquel perguntou, doutora, aonde eu acho a procuração do processo administrativo no INSS? Raquel, tem uma série de formulários dentro do INSS, inclusive tem um link, você entra lá, INSS no Google, entra dentro do site do INSS, digita lá na caixinha formulários, lá tem uma série de formulários. Agora, se você quiser ir no anexo também da IN, você tem na própria portaria, ou então no Google, procuração INSS. Esse é um padrão que eles oferecem que também nos facilita, tá? Mas você não é obrigado a usar a procuração do INSS, você pode inclusive usar a sua, tá bom? Não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, esse formulário não é obrigatório, é obrigatório a procuração, tá? Vamos lá. O requerimento foi indeferido, isso aqui chega direto. O requerimento foi indeferido, eu posso entrar na via administrativa novamente? Gente, a via administrativa ela é ótima. Inclusive, só vou contar uma coisa aqui para vocês que talvez vocês nem saibam. Você entrou com pedido de aposentadoria do seu cliente e por um descuido não fez cálculo. E aí o INSS concede um valor que não foi do agrado aí do seu cliente. Não foi o que ele queria, ele achou baixo o valor, ele achou que não supriria supriu aquilo que ele imaginava. Você sabia que o seu cliente não é obrigado a ficar com essa aposentadoria? Ele pode desistir, renunciar a essa aposentadoria. Ele não pode sacar o dinheiro, ele não pode mexer no dinheiro que foi depositado, ele não pode mexer no fundo de garantia. E aí, olha só o ouro aqui. O cliente bateu aí no seu escritório, ou ligou para você no WhatsApp, ou ligou para você por telefone e falou que aconteceu isso, ele não mexeu, e aí você pode dar uma consulta aí para ele, explicar o que ele pode fazer e já faturar aí, receber o seu dinheiro pela consulta que você está fazendo. A gente precisa entender a importância de cada informação que a gente dá. E eu já tive situações aqui no meu escritório, que até uma cliente da prefeitura daqui da minha cidade, ela teve nessa situação e logo veio aí a aposentadoria por pontuação, tá? Num governo que não nos interessa, mas veio aí na pontuação, que era o quê? Somava idade e tempo de contribuição. Se a pessoa alcançasse aquela pontuação, ela não tinha redutor na aposentadoria, ela ia receber integralmente. E aí, quando eu falei isso com ela, prestando essa consultoria para ela ficou maluca. Doutora, o que eu faço? Porque se eu renunciar aqui, se eu desistir, eu vou ganhar o teto. Ela, na época, recebia 3, 4 mil reais, ela ia ganhar o teto do INSS, né? O valor máximo aí, que hoje é 7 mil e poucos reais. Eu expliquei para ela, redigi o que ela tinha que fazer, cobrei por isso, por essa consulta aí. Ela foi lá, fez exatamente o que eu falei, em seguida fez uma nova entrada, um novo requerimento, inclusive eu fiz, e tá aí feliz da vida com o teto do INSS. Então, se você pode, até para um benefício que foi concedido, imagina se para um requerimento, e o quanto você agrega na vida desse segurado, dessa pessoa. Isso se traduz o quê? Retorno financeiro para aquilo que você está se propondo a fazer na esfera administrativa, sem depender judicial. Aqui eu não estou falando nem de requerimento no INSS. Você não está fazendo nem requerimento de benefício. Você está instruindo o seu cliente a conseguir um benefício melhor, um benefício em melhores condições
E se você está agregando no patrimônio futuro dele, você também deve cobrar por essa informação. Ou você vai me dizer aqui que essa informação não tem valor? Que só vale no êxito ou só vale no judicial? Comenta aqui pra mim, o que você acha disso aí? Você sabia disso? Quantos bacharéis nós temos aqui? Temos estudantes, temos advogados. Me sinaliza aí, quantos bacharéis tem aqui e provavelmente nem sabia dessa informação? Gente, tem muito dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro na mesa. Ô, João, demorar, filho, se você falar pra mim, vou falar pra você então aqui, o João fez um comentário que falou que recurso administrativo demora muito. Então, mas só vai pro recurso administrativo se você, por alguma situação, não, teve o requerimento indeferido ou não saiu do jeito que você queria. E tem situações, por exemplo, a aposentadoria especial, tá? Aposentadoria especial, ainda que o recurso demore no administrativo, eu insisto nele. Sabe por quê? Porque se você for para o judicial, no juizado, você corre risco de perder o direito. E existe uma coisa na justiça, João, que chama coisa julgada. Você não vai poder entrar novamente. E no administrativo a gente não vai ter essa situação de coisa julgada. Até há uma discussão com relação a isso, mas você pode pedir uma nova prova, você pode pedir uma prova emprestada, você pode pedir uma complementação de prova e fazer sua defesa lá no recurso. Demorar, infelizmente o país entrou num colapso em algumas situações que atingiu inclusive isso, mas numa situação que eu acredito que vai melhorar, em 6 meses eu tinha meus recursos analisados. A gente está, inclusive, com ordem aí do STF, com prazo, para eles começarem a analisar essas situações, tá? E eu falo para você, por experiência própria, questões de aposentadoria especial, eu corro do judicial, corro, porque na esfera administrativa, em sede de recurso, eu consigo reconhecimento. Eu consigo, inclusive, aposentar. Ah, mas demora. Ah, ok. Você trate como bom processo que vai te dar um 30% aí de honorários que você colocou no seu contrato, ainda no administrativo, bem interessante. E o melhor, você está garantindo o direito do seu cliente desde a entrada de requerimento, independente de ser administrativo. E falar de demora... quem conhece o processo judicial, onde o INSS recorre até pro STF, tá? A gente sabe que é um grande problema, que o processo fica lá e só Deus sabe o que a gente vai fazer, tá? Quando a gente vai ter uma decisão. E são coisas que a gente enfrenta. E aí tem a área previdenciária, gente, é um mundo. Eu sou especialista em previdência, mas dentro de previdência há um mundo. BPC aqui, que foi a primeira pergunta, eu tenho colegas aqui no Instagram que só fazem isso e ganham muito bem no administrativo, tá? Eu tenho alunos aí que fazem essa área aí em periferia, tá? Então, começa a ter um olhar para aquilo que vai te dar esse resultado. Porque se você ficar procurando problema, você só vai achar problema. Vamos buscar solução, tá bom? Vamos para outra pergunta aqui. Depois eu tô vendo aí algumas perguntas sendo feitas. Eu volto aqui e vou para vocês. Não se preocupem, não. Como fazer meu requerimento não vá para análise automática do INSS? Aqui... Querido, seja bem-vindo aí, não tem atraso não, depois eu acho que vai ficar gravado aí, eu sempre peço um pouquinho para a equipe não tirar, tá? Porque isso tem ajudado muita gente. Exatamente, o Silvio tá até comentando, ó, demora, mas chega um tempo que começa a receber, também recebe, gente, recebe atrasado, né? Sabe o que acontece? A gente acha que é processo administrativo, né, não tem atrasado, gente, tem procedimentos, tem tudo, tá? Inclusive o bacharel estudante de direito vai poder seguir todo esse procedimento como responsável por aquele processo.
Marcela, eu vou falar com você sobre isso, só me dá um tempinho. Deixa eu só responder aqui. Existe uma parte automática de análise de benefício no INSS. Eles falam que são robôs, né? E para a gente fugir dessa análise automática, existem algumas coisas que a gente pode fazer. É quase que experimental, porque ninguém te ensina a fazer isso, mas é uma solução, tá? Quando a gente vai fazer requerimento, eu não sei se vocês já fizeram... deixa eu beber uma água que minha boca secou. Dá licença, gente. Não sei se vocês que estão aqui já fizeram. Vocês sabem que são feitas perguntas quando a gente vai fazer requerimento? Tem tempo rural, tem tempo especial, tem uma série de perguntas, tá? Se foi professor, se foi de regime próprio. E aí, se a gente coloca lá, responde essa, por exemplo, a aposentadoria especial. A gente coloca, tem tempo especial. Se a gente clica ali e coloca que tem tempo especial, já não vai dar para ser automático. Esse processo vai ter que ir... como é que é? Esse processo vai ter que ir para análise no servidor, uma pessoa e não um robô. Então, para a gente fazer com que saia essa análise do automático, a gente faz uma curva aí. A gente coloca lá. Ah, mas está mentindo? Não. Por exemplo, vocês sabem que existem períodos que podem ser enquadrados como especial, que está lá na carteira. Você nem tem formulário de insalubridade? Então, você quer que analise aquilo ali, ponto. Ah, mas isso aí só vale para aposentadoria? Não, caro amigo e amiga. Vale até para o auxílio, vale até para perícia também. Porque dependendo da situação que a pessoa está exposta, você pode usar o formulário até para mostrar que ela está numa situação ergonômica que é prejudicial. É a forma, gente, não está escrito em lugar nenhum. Mas se o seu processo está indo automaticamente para análise e o robô não vai olhar detalhes, não vai nem ler o seu requerimento que você fez aí com tanto cuidado. Então faça uma curva e coloca lá, responda essa pergunta que sim. E o servidor vai ter que pegar seu processo e olhar, tá? Essa é uma forma, tá? Vou dar uma olhada aqui. Vocês já passaram por isso? Tem alguém aqui que já fez essa situação de não responder automaticamente? Vamos ver as questões aqui práticas aqui, gente. Vamos pôr um óculosinho aqui, depois eu tiro, ó. Questões práticas. Professora Alexandra, fui convidada a dar uma assessoria previdenciária em um evento da minha igreja. O que faço? Faço aquela entrevista básica? Entrego meus cartões? Não. Começando pelos cartões, você não entrega seus cartões. Você vai ser convidado, se você for convidado para dar palestra, eu já fiz, gente, palestra em igreja, em associação, em praça, onde me chamava para levar conhecimento, conteúdo, eu ia. Não tem problema. O papel nosso como previdenciarista é levar informação e conhecimento para o nosso cliente. O nosso cliente bem informado, ele vai saber onde nos procurar, tá? E aí você vai lá e leva o seu conteúdo, aquilo que você foi convidado a falar. É aposentadoria? É na parte de BPC Loas? É de auxílio em incapacidade? O que você for convidado, questões práticas, vai lá e dá o seu recado, tá bom? É o seu papel, isso é permitido. Você não pode, no final, contrate a mim. Vem em mim, não pode fazer isso. E não acho ético você também distribuir seu cartão. Se a pessoa, no final, pede o seu cartão, você gentilmente entrega. Entregar aleatoriamente, distribuir, você pode ter problemas aí com a OAB, tá? Como captação, e a gente não pode ter essa captação ilegal. A gente pode fazer prospecção, a gente pode fazer marketing jurídico e a gente pode fazer marketing de conteúdo, que eu tô fazendo aqui com vocês. Tô trazendo um conteúdo jurídico, um conteúdo prático para vocês aí, pra gente ter essa troca. Até essas perguntas soma muito, gente. Isso aqui traduz em resultado, em dinheiro, em saúde financeira para você. Então, questões práticas. Faça o seu trabalho de levar informação. Que legal a igreja fazer isso. Já preguei em igreja também, mas eu já palestrei numa faculdade de teologia. Já
falei também numa faculdade de psicanálise. Eles queriam conhecer a parte jurídica, como é que era, se eles podiam contribuir, não. Fui lá, falei, expliquei, dei o meu recado, já falei em associação com relação à reforma da Previdência. Vá e leve a sua informação, o seu conhecimento. Se a pessoa... Hoje as pessoas nos acham na internet, no Google Maps, no WhatsApp, as pessoas nos acham. E aí a gente precisa respeitar o código de ética da OAB e não cometer nenhum problema aí com relação à nossa OAB e até mesmo a nossa posição, né? Fazer o nosso trabalho. Com certeza as pessoas pedem, mas não distribui não, que você pode ter problema. Eu sou estudante, o Questões Práticas falou, ele é estudante de 10º período. Parabéns! Se você está entendendo aqui que você já pode aí atuar nessa área aí prática, consultiva aí, já ter um retorno financeiro para a sua atividade, para o seu trabalho, não adie. Comece do 1º ao 10º período, mas não adie, porque isso vai trazer aí conhecimento, vai trazer experiência prática, vai trazer notoriedade, as pessoas passam a te reconhecer, inclusive a sua família. Comece por ela, tá bom? Tá em dúvida? Comece pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio, tá bom? E aí você vai, com certeza, quando você pegar a sua carteira da ordem, você vai ter uma bagagem aí para falar aí o que você sabe fazer já no judicial também. E se não puder, pense nas parcerias, tá? A Raquel tá falando, é válido o planejamento previdenciário feito no sistema de cálculo? Exemplo, cálculo jurídico, previsão? Foi bom você fazer essa pergunta, Raquel, porque vai muito ao encontro aqui, né, com a última pergunta que me fizeram. A pessoa falou assim, ó, tenho 30 anos, com quantos anos eu devo fazer meu planejamento previdenciário? Nessa idade, planejamento previdenciário, nessa idade, qualquer idade, mas nessa idade específica, é o momento, é para hoje, é para agora. Primeiro, se a pessoa já teve pode parecer genérico, tá, a pergunta dele, mas é muito pertinente. Por quê? Não dá para você esperar fazer planejamento quando você tiver 50. Quando as empresas que você trabalhou fecharam. Quando você nunca pediu um documento um formulário de insalubridade, porque você nem sabe o que é isso. Ou que você perdeu sua carteira. Há uma série de questões. Então, se você pode fazer o planejamento previdenciário, faça imediatamente. De 30 a 35 anos, a partir dessa idade, é muito pertinente, é muito importante. Porque se você já trabalhou, você vai poder ver toda essa situação, se a empresa contribuiu, ou a pessoa que era responsável contribuiu, ou se contribuiu no valor certo, se você tem os documentos. E aí, com relação aí ao sistema de cálculos, eu te respondo já, tá, Raquel? Então, e a gente fala o seguinte, você é empregado, não tem nem dúvida, você é empregado, você precisa fazer o planejamento. Agora, se você é contribuinte individual, onde você é responsável pelas suas contribuições, faça também você deve fazer. Isso para quem faz, para nós que estamos aqui como estudante, bacharel, advogado iniciante aí, na condição que você tiver, essa é uma oportunidade também de consultoria, que você já pode monetizar aí para a sua atividade, trazer dinheiro. E, gente, tem pessoas que estão cobrando aí de 600 para dar R$600 para fazer um relatório muito simples, ou um salário mínimo para fazer um parecer, né, que o nome fica bonito, né, parecer previdenciário, até mesmo R$3.000, dependendo da quantidade aí que a pessoa tem de índice, de indicadores que a gente vai analisar, de documentos que vão ser analisados, tá? Às vezes você vai levar 3 dias aí para fazer um planejamento previdenciário, porque não é só usar o sistema de cálculos, você vai precisar olhar a documentação. Não é difícil, mas é trabalhoso. E se é trabalhoso, tem que ser cobrado e, dependendo, até bem cobrado, porque vai te dar muito trabalho e vai impactar a renda futura desse cliente. Então, nada mais justo de você ter esse retorno financeiro, o faturamento aí do seu trabalho, tá? Consultoria.
você não faz requerimento. E aí, respondendo o que a Raquel falou, é muito válido o planejamento previdenciário. Inclusive, eu uso prévios, mas o cálculo jurídico previdenciarista também faz. Vai daquele que você se adapta, tá? Daquele que você gosta de usar. Eu gosto muito, tenho aqui em 3 máquinas no meu escritório, eu gosto de usar, ele é fácil de você interpretar, a parte de apoio é muito boa, tem muitos vídeos gratuitos aí na internet, se você tá com dificuldade para poder pagar isso, tá? E ele, a previsão dele é muito boa se você pegar a documentação e alimentar. Tá? Se você tem as carteiras, tem um CNIS, tem uns contra-cheques, você não vai ter problema com relação a isso. E o autônomo aí, aquele que é responsável facultativo, faça um planejamento também e revise anualmente. O que é isso? Mudou o salário mínimo, mudou o teto? Faça uma revisão do planejamento. Vai lá, paga mais uma taxa de cálculo para o consultor que fez o seu trabalho. E isso aí vai ser muito interessante para você. Me enviaram uma perguntinha aqui, vamos ver aqui se eu dá certo. Tá. Vamos lá. Também mandaram aqui uma pergunta para mim. Essa pessoa mandou, sempre tá aqui na internet, no meu direct, conversando comigo, trocando experiência, trocando ideia. E hoje ela fez essa pergunta, eu nem sei se ela tá aqui. O Quirino tá falando, ó, o Prévios é muito bom. Gente, eu não ganho R$1, tá? Eu não ganho R$1 pro Quirino aí, tá bom? Pro Prévios, viu, Quirino? Mas eu também gosto muito, uso o Prévios desde quando ele era raiz soft Prévios, tá? Já usei planilha Excel também, viu, gente? Mas pra gente ganhar bastante aí, ter um faturamento alto, a gente precisa de agilidade, tá? Um cálculo dá para poder fazer no Excel bacana para a gente entender. Agora, em quantidade, precisa ter investimento. E você não tem internet? Você não tem celular? Você tem impressora? São ferramentas que a gente precisa. E o programa de cálculo aí, com poucos cálculos que você fizer, você já consegue aí esse retorno financeiro para pagar as suas ferramentas, tá? Quem foi? O João falou, o João também. O João falou que ele teve um indeferimento na aposentadoria por tempo de contribuição, junto com períodos especiais e rurais, e entrei com recurso. Espero que reconheça. Sim, é muito. A junta de recurso, gente, não faz parte do INSS. Tá? O conselho de recurso não faz parte do INSS. Aliás, eles têm autonomia para decidir contrário ao INSS, oficial ao INSS, para ele cumprir diligências, tá? É difícil? Mas tenta fazer isso no judicial para você ver. Consegue não, tá? Consegue não. Então, parabéns aí, João. Tomara que você tenha êxito aí na sua demanda administrativa. A gente vai ser, o Silvio tá falando, somos imediatistas, e não é assim, judicial demora muito mais, demora, gente, demora que vocês não têm noção, e aquilo que é mais rápido, requerimentos, tem mais de 60, mais de 90 tipos de requerimento no INSS, tem lives aqui eu falando disso, tem consultorias, tá? É porque a gente tá vendo o dinheiro na mesa, mas não tá enxergando. Aqui, o meu objetivo aqui é abrir seus olhos, trazendo conhecimento, conteúdo, para você começar a enxergar aquilo que tá diante dos seus olhos, já faturando alto aí, tá? E a gente também vai ter a prática aí previdenciária, aí fica ligado, em abril tá sempre alguém perguntando no direct, a gente vai ter aulas aí práticas, inclusive vou mostrar análises aí em loco para vocês aí começarem a faturar alto nessa área que tem grande oportunidade, tá? E aí a pessoa me perguntou assim, qual o melhor lugar para protocolar, meu INSS ou o SAG-GERID, que é o sistema do advogado? Gente,
A função é a mesma, requerimento. Inclusive tem requerimentos que tem no meu INSS que não tem no SAG, tá? O SAG já cresceu muito, tá? O SAG é um sistema que a OAB, em acordo com o INSS, ampliou para o advogado fazer. É o advogado que vai assinar um termo de representação, tem todo um trâmite. Agora, você, bacharel, estudante, e quer, até mesmo advogado, eu quero usar o meu INSS, não é proibido. Você vai lá, com a autorização do seu cliente, pede, faz um termo de autorização por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, para você acessar o meu INSS. Se ele mudar, ele precisa te informar, tá? E você só vai usar o quê? Baixar as informações previdenciárias do seu cliente. Você faz o seu requerimento juntando sua procuração. Não há lugar melhor ou pior. Há um lugar que você precisa fazer, e se você fizer o PAP bem feito, você garante um retorno financeiro para aquilo que você está propondo a fazer e não vai precisar ir depender do judicial, tá bom? Aqui as perguntas acabaram, tá? Uma colega mandou aqui também. Sim, a gente responde eu falo o seguinte, consciência social, entendendo o nosso papel como previdenciarista. A gente aqui tem um papel de informativo, né, de levar informação para as pessoas que nos procuram, né, e a pessoa falou assim, olha, a pensão por morte de um familiar está atrasado mais de 6 meses, o que ela faz? E aí essa pergunta assim, me fez doer o coração. Por quê? Porque a pensão por morte sofreu muito com a reforma, sofreu muito aí com as mudanças legislativas, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente sabe que tem requisitos que precisam ser cumpridos, como carência, como tempo de contribuição, idade aí da pessoa, né? Ou tempo de casamento ou união estável. E dependendo aí, a pessoa vai ter só por um período o benefício. Então, às vezes o benefício é concedido por 4 meses e já vem com data de cessação, de término. E aí eu até respondi para essa colega, essa pessoa, essa seguidora que entrou no direct e perguntou isso. Dá uma olhada lá para ver se não cessou ou suspendeu. Porque se cessou, de repente, essa situação que eu falei para vocês, a pessoa fez o requerimento, achou que estava juntando os documentos, foi sozinha, não seguiu uma orientação de um consultor ou de um advogado e fez sozinha. E aí o benefício foi concedido, joinha. Tive uma situação aqui no escritório assim, conseguimos reverter. E aí a pensão passa o período aí de 4 meses, por exemplo, e cessa. E a pessoa estava feliz porque o benefício foi concedido. Só que não foi concedido vitalício ou pelo tempo da idade dessa pessoa, que para ser vitalício tem que ser mais de 45 anos, né? Aí eu falei, poxa, olha lá dentro do meu INSS para ver se foi cessado, tá? Porque uma pergunta aqui tem muitas implicações. Aí imagine vocês aqui que estão aqui acompanhando essa live, essa pessoa te procura, faz essa pergunta. Olha, eu tive o meu benefício parou, tá atrasado. Para ela tá atrasado. E aí você dá essa informação, não, tá atrasado não, foi cessado. E aí você tá dando uma consultoria, mostrando uma situação. Tem como reverter? Tem como reverter sim. Inclusive, até no administrativo. A gente faz revisão no administrativo, apresenta a documentação correta e consegue reverter isso aí. E sabe quem vai ter essa informação? Você que está aqui, acompanhando aí toda semana a live com a gente, perguntas e respostas, e levando informação de relevância para o seu cliente. Gente, hoje ninguém sabe tudo não, tá? Vocês sabiam que hoje a reforma fez uma bagunça nessa previdência? Graças a Deus, porque aí a gente está aqui trocando ideia, aprendendo a prática e a gente faturando com o nosso trabalho íntegro, honesto, levando informação de relevância para o nosso cliente. Olha que bacana, colocando comida na mesa de uma família, tá? Você aí que está me ouvindo como instrumento, como canal de informação, como o nosso colega que falou que vai dar uma assessoria, vai fazer uma palestra. Gente, o nome pode assustar vocês,
mas é você falar aquilo que você faz. Se é consultoria, é consultoria. Ó, bacharel, pode levar informação até na faculdade para os seus colegas. Os seus colegas, o meu estagiário aqui, ó, tá no 5º período. Tá lá levando informação de relevância, trabalhando, fazendo cálculo aqui para mim. Para ontem, gente, a gente tem um monte de dinheiro na mesa e você tá aqui aprendendo, tá? A Vaninha tá fazendo uma pergunta, uma pessoa pagou 6 anos retroativo ao INSS do ano de 73 em diante. Esse tempo não conta como carência, né? Atrasado não conta como carência, Vaninha, vai contar como tempo, tá? É complicado, aí 73... Teria que ver essa informação aí, mas com carência não dá para contar não. Pagou atrasado, na secura da resposta é isso. Mas a gente pode analisar isso aí mais a fundo, tá? Vou dar uma passadinha aqui com meu olhar de lince. Ai, equipe, você faz cada vergonha que eu passo. Ó, uma pergunta na lata. Opa, vamos lá. Silvio, eu gosto muito de pergunta na lata. Uma pergunta na lata, devemos cobrar por todo serviço, né? O mais simples ou o mais trabalhoso, certo? Vou te responder na lata, Silvia. Como tudo aí na vida, nem relógio trabalha de graça, né? Mas eu falo o seguinte, gente, também não tem nenhuma resposta absoluta para as coisas, tá bom? Se você tá começando, e isso aí até eu tava conversando hoje com a minha equipe, se você tá começando, você quer ser conhecido, você tá aprendendo, cara, se você falar assim, a pessoa mandar um WhatsApp para você, eu sempre trago aqui dicas para atendimento no WhatsApp. Se a pessoa falar assim, eu queria agendar uma consultoria, uma consulta, um atendimento, eu queria tirar uma duvidazinha, você cobra consulta? Aí se você falar assim, cobro, ele vai falar assim, ó, tá bom, obrigada. Ele não vai nem querer saber quem é o Silvio. Mas aí se o Silvio pega e fala assim, olha, prazer te conhecer, muito bem-vindo aqui, em que posso te ajudar? Qual que é a sua dúvida? Devolve a pergunta com outra pergunta. Tem as pessoas que fazem trabalho aí de psicologia, né? Os filósofos aí contemporâneos e modernos falam que a gente precisa saber o que a pessoa quer ou conhecer alguma coisa a fundo com 5 perguntas. Às vezes a gente não consegue fazer isso no WhatsApp, tá? Mas se você devolver a pergunta dela com uma nova pergunta, com certeza você vai saber se ela quer um atendimento ou uma consultoria. E aí você precisa saber a diferença. Porque se essa pessoa te procurou, hoje as pessoas, os mentores aí falam que são leads, são pessoas que se interessaram por você e de alguma forma chegaram para você. Não espana essa pessoa aí não, primeiro vai saber o que ela quer fazer. Às vezes você deixa de cobrar uma consulta aí de 150, 200 reais e você coloca ela lá no seu contrato, num planejamento, num requerimento. Porque as pessoas, elas precisam ainda aprender que o nosso serviço, ele não precisa ser no êxito para ser remunerado, tá? Mas se você demonstra aí a importância do seu serviço, Silvio, a importância do seu atendimento, usando até os gatilhos mentais da sua autoridade, daquilo que você está oferecendo, que isso vai melhorar a vida dela, aí você pode cobrar o que você quiser, porque ela vai te pagar. E eu corro o risco de dizer que as pessoas mais simples, elas pagam, elas dividem, elas parcelam, elas ficam preocupadas. Eu tenho clientes que vêm aqui pagar parcelas de BPC todo mês. Faz o carnezinho e vem pagar, porque tem dificuldade no WhatsApp. Então, depende, mas não espane essa pessoa. Hoje, para a pessoa te procurar, você precisa valorizar, porque pode ser que se ela não te contrate, ela não contrate você para aquele momento, mas ela vai gostar tanto do jeito que você cuidou dela, que você tratou, que você honrou ela, que você deu importância para o problema dela, que ela vai ter você como referência. Então assim, dá para cobrar tudo? Tudo não, mas não tem essa preocupação. Pense em cobrar se você está agregando valor na vida, no patrimônio dela. Mas assim,
essa resposta não pode ser tão na lata assim, senão esse cliente não vai. Ele não conhece o Silvio, ele não conhece a Alexandra. Aí depois que ele conhecer, com certeza ele vai pagar. E não vai ser só para uma consulta, não. As demandas que vêm atrás disso, eu já trouxe live aqui falando que de um atendimento eu fiz 4 contratos. Um cliente que eu aposentei na especial trouxe a esposa para fazer aposentadoria, a mãe para fazer BPC Loas, uma série de situações. E se eu tivesse já falado para ele assim, não vou cobrar R$150, R$200, não quer pagar, tchau. Opa, faz isso não, tá? Primeiro você ouve o que ele tem para dizer, ou leia lá o que ele tem para dizer, e ele só vai te dizer se você perguntar. Então, aprenda a faturar alto até no momento certo aí na sua consultoria, no seu atendimento. Agregue valor aí pro seu cliente, com certeza. Ele vai te pagar e com muito gosto, tá? Gente, não sei se ficou alguma pergunta para trás, né? O Silvio já perguntou aqui. Se ficou, me perdoem. Com certeza aí a gente vai ter outras oportunidades. Amanhã eu tenho live raiz, aí o conteúdo vai ser bacana. Não sei se eu posso antecipar, mas com certeza cedinho aí, passa no meu stories que o assunto vai estar lá para vocês, tá? Tem muita gente precisando de informação, o Anderson está falando exatamente, principalmente com a reforma da Previdência, Anderson. É um campo de grande oportunidade hoje a Previdência por conta da reforma, que trouxe uma N possibilidades, que você vai mostrar para o seu cliente através de planejamento, de consultoria, de cálculo, tá? E aí ele não vai precisar quebrar a cara, ter um benefício muito aquém do que ele tinha direito, porque ele não te procurou. E aí você sabendo o que você está fazendo, você vai faturar alto sim, você vai ser bem remunerado pelo trabalho que você está fazendo. Você sendo bacharel, estudante, advogado iniciante, você precisa ter consciência social, entendimento daquilo que você está fazendo e responsabilidade, né? E aí você com certeza vai começar a crescer nessa área aí bacana, nessa área de grandes oportunidades, tá?